que é a giardíase, que é esse bichinho aqui, ó. Ó que engraçado que é a giardia, né, moçada? Tem o zoinho aqui, tem até a pupila, ó. Pupila aqui, ó. Uma pupila. A outra pupila aqui, ó. Tem a boca, tem tudo. Essa aí é a giardia. Tem... eu não lembro certo, moçada, quantas tem, assim, de número, mas tem um monte, assim, acho que tem mais de 40 tipos de giardia. Por isso que tá SPP aqui. Então, o mais geralzão, assim, né? Então, esse bichinho aí, e isso aqui é importante, moçada, porque... Por que a giardíase é importante? Porque está na moda hoje em cães. Ó, hospedeiro definitivo da giardia. Cães. Em gatos acontece também, mas é menos. É uma quantidade menor em gatos. O principal, assim, na rotina de pequenos é em cães. Então, o hospedeiro definitivo, né? Então, o hospedeiro definitivo é cães, e isso aqui é um problema, né? Então, aqui estamos frente a outra zoonose, né? Então, outra zoonose. Outra zoonose aqui, a giardíase. A gente estava vendo que várias doenças anteriores tinha hospedeiro intermediário, algumas tinham vetor. Então, uma das últimas que a gente viu ali, tipo a leishmaniose. A leishmaniose, ela tinha o vetor mosquito, né? Então, a gente estava vendo algumas que tem hospedeiro intermediário, que tem vetor, são coisas diferentes, né? Aqui, na giardíase, não tem. Não existe hospedeiro intermediário nem vetor. Então, é um ciclo chamado de ciclo direto. Como é que seria um ciclo direto? O ciclo direto é aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, tipo assim, como rota oral fecal. Isso aqui seria um ciclo direto. Rota oral fecal. O que isso quer dizer? Que o animal come o cisto que está no ambiente e, tipo, não tem nada que precisa passar esse cisto. Ele está lá no ambiente, o cachorro come, essa giardia, esse bichinho aqui dentro do cão, ela se transforma em trofozoito, depois volta a ser cisto e volta, então, para o ambiente. Então, por isso que é da boca e vai para as fezes. Então, não tem um hospedeiro intermediário, não tem nenhum vetor. Em gatos também é assim, e no homem também é assim. Então, o homem se contamina com verdura, por exemplo. É tipo a contaminação da toxoplasmose. Então, esse bicho aqui, o cão defeca, né? O cão defeca próximo a uma horta, e aí, então, aqui dentro das fezes tem os cistos de giardia. E aí, a pessoa que não lavou bem as verduras pode comer direto isso aí. Então, é um ciclo direto. E é isso aí que está demonstrado aqui. De novo, né, moçada? Eu vou deixar para você sempre, nas aulas, vocês podem depois ir recuperando elas, porque assim, ó, eu faço um resumão dos ciclos que dê para entender bem e que eles não fiquem incompletos. Então, vocês podem depois dar uma lida no texto aqui para entender melhor esse ciclo aqui. Mas é isso que a gente falou, ó. Aqui tem o cisto, proveniente de ambientes, então, eles comem do ambiente, e aí, então, esse cisto aqui dentro do intestino vai ser, então, processado, entre aspas. E aí, então, ele vai fazer a lesão,
e depois ele se transforma em cisto novamente e vai para o ambiente. Então, esse é o ciclo direto. Não tem hospedeiro intermediário e não tem vetor. A parte infectante mesmo é essa aqui, ó, os trofozoítos. Então, na verdade, dentro de o cisto é a giardia, né? Tá aqui dentro do cisto tem vários trofozoítos. Aí ele rompe, aí esse cisto aqui rompe, e aí libera, então, esses trofozoítos que vai machucar, vai lesionar quem? O intestino delgado. Então, esses trofozoítos é que machucam o intestino delgado. Então, esse é um ciclo direto da giardia. E aí a gente tem alguns sinais clínicos característicos. Só que a giardia, na verdade, moçada, na rotina, o que acontece? A grande maioria dos animais são esses aqui, ó. São os assintomáticos. Eles não têm sinais clínicos. E uma outra parcela são os sintomáticos, os que, beleza, têm sinal clínico. Depende do quê? A giardia entrou no organismo. Como é que está a resposta imunológica desse animal? Inclusive, até se está vacinado ou não, né? A gente vai ver que tem alguma possibilidade de vacina. A idade, a virulência da cepa. Como assim virulência da cepa, professor? Tipo, cepa, a gente fala em cepa como se parecesse vírus, né? Mas se usa, cepa é o tipo de giardia, como se fosse o tipo, assim, aqui tá a giardia, aí tem várias giardia aqui, né? E aí eles são produzidos numa cultura, assim, tipo numa placa de Petri. E aí, quando são todas iguais, assim, o DNA delas é chamada de cepa. Então, tem umas cepas que são mais agressivas, outras que são menos. A mesma coisa que vírus. Tem uns que são mais agressivos, outros menos. Tipo o coronavírus. O coronavírus tem mais de um tipo. Esse próprio do Covid-19. Então, é a mesma coisa. E também a dose infectante. Dose infectante seria se esse animal entrou em contato com 1 milhão de giardias ou com 1 bilhão de giardias. E aí, então, isso que vai depender os sinais clínicos ou não. E aí a gente tem os mais comuns aqui. A gente vai ver que esse termo vai aparecer em vários dessas que a gente está vendo, né? Diarreia. Diarreia é uma situação que a gente já viu em sêmio. Diarreia não quer dizer só água, não quer dizer só fezes moles. Diarreia pode ser um bolo disforme. Pode ser uma frequência muito constante de um certo, e as fezes serem uma consistência pastosa. Então, diarreia não é só que nem defecar água, né? Tem vários tipos de diarreia. O animal pode ter vômito, perda de peso. Por que o animal tem perda de peso? Um dos problemas da giardia, na verdade, quem faz estágio deve ter acompanhado já. Um dos problemas é que como ela afeta o intestino delgado, né? O que tem problema aqui? Diminui a absorção de nutrientes. Então, se diminui a absorção de nutrientes, esses animais vão ficar debilitados. Tipo, pode ser aquele filhotinho que não desenvolveu. E aí, muitas vezes, a gente acha também que é problema no parto, né? Tudo é problema no parto, que ele ficou atravessado, nasceu por último. A gente nunca pensa em doença infecciosa, né? Mas pode ser. Então, essa diminuição da absorção aqui de nutrientes acaba debilitando o animal, deixando ele mais mirradinho, digamos assim. Pode ser. Essa aqui a gente já viu em sêmio também, ó. Eu vou lembrando
para vocês, talvez, né, darem uma recuperada nisso, esteatorreia. Quem que lembra o que é esteatorreia? É um sinal clínico que dá na pancreatite e aqui na giardíase também. Bah, nem falando, nem no chat, nem nada. Aqui tem um sinal de esteatorreia. Aqui, assim, parece que tem outro. Ninguém lembra o que é? Vamos ver quem é que postou no chat aqui. É isso aí, né, Jaime? Fezes gordurosas. Fezes com gordura. Porque é falta de digestão de gordura. Então, a emulsificação delas, aí elas aparecem nas fezes. Isso aqui é bem importante, ó. Gases, distensão abdominal, dor abdominal, e aqui a gente ainda poderia colocar um outro, que são fezes fétidas, muito fétidas. Então, são coisas que vocês podem ter visto lá com o Sandro, na Sêmio também, no início, algum dos métodos do exame físico, né? Um deles é a olfação. E aqui é interessante, junto com a giardíase, a gente tem uma outra característica também de fezes características a parvo, mas a giardia também tem que saber que é um negócio bem característico com relação ao cheiro. Ó, as complicações da giardíase, que a gente falou. Má absorção de gorduras, então aparece o que? A esteatorreia. Então, a esteatorreia aparece ali nas fezes, então não absorve bem, e nem nutrientes como vitaminas, que são lipossolúveis. Por que não vai aproveitar vitaminas lipossolúveis? Lipo de quê? Lipo de gordura. Elas precisam de gordura para serem absorvidas. Diferente das hidrossolúveis, que precisam de água, né? Então, não tem gordura. A gente já viu aqui que tem má absorção de gordura. Ó. Então, elas vão ter uma absorção dificultada. Também, uma absorção de vitamina B12, de ferro, de lactose. Então, são complicações importantes. Por isso que a giardíase não é mais uma verminose comumzinha só, não. E redução do desenvolvimento de indivíduos jovens. Foi aquilo que eu falei para vocês. O intestino delgado é afetado pela giardia. Então, a gente vai ter uma diminuição da absorção, que é o que falou no parágrafo anterior. Então, uma diminuição da absorção dessas coisas aqui que a gente viu antes. Nós temos uma situação aqui no diagnóstico da giardíase. São praticamente duas formas hoje. Uma mais complicada e uma mais simples. Essa aqui, a copro de fezes, parasito de parasita, lógico de logia de estudo dos parasitas das fezes. Então, é feito aquele método de Faust para avaliar, então, procurar os cistos da giardia nas fezes. Só que tem que fazer isso aqui, ó. Necessidade de analisar 3 amostras de fezes frescas consecutivas. Então, ou se faz
Por exemplo, tu vai coletar na segunda, na terça e na quarta. Coletar. Segunda, terça e quarta. Fezes de diferentes dias. Ou tu faz na segunda, na quarta e na sexta. Também é uma possibilidade, com dias alternados. Isso aqui é feito por quê? Porque a eliminação dos cistos de giardia é intermitente. A eliminação desses cistos de giardia aqui, ela é intermitente. O que quer dizer? Que tem dias que está liberando, tem dias que não está liberando. Então, é uma situação que não é muito definida, assim. Por isso que se faz, daí tu vai fazer na segunda-feira. Tu fez a coleta de fezes na segunda, deu negativo. Não tem giardia. O animal pode ter e eliminar aqui, na terça-feira. Deu positivo. Então, é feito 3 amostras. Uma forma mais fácil é o SNAP. Esse testezinho aqui, que tem específico para giardia. Professor, eu vi que tem também esse mesmo aqui, tem para sinomose, tem para parvovirose, tem para erliquiose, tem para neosporose. Sim, tem vários desses testezinhos aqui, ó, do SNAP. Esse teste é um teste enzimático que detecta o quê? Vamos ver quem é que vai me falar aí. Quem está aí vai ter que me dizer o que ele detecta, esse teste. Esse teste é para detectar o quê? Sem procurar na internet aí, moçada. Vai no chute ou no conhecimento mesmo. Vamos ficar aqui até alguém a falar. Ó, já começou a sair, gente. 19, 17, 15. Aqui nesse teste é um teste de ELISA. Esse SNAP aqui, ele usa a técnica de ELISA. E aí, moçada, é para detectar o quê? Esse teste aqui detecta o quê? Esse carinha. Então, quem não sabe, fala que não sabe aí. Quero ver quantos que não sabem. E daí nós vamos falar o específico de Elisa um dia. Não sei, professor. Também não sei. Sem procurar na internet aí. Quem não sabe pode falar, não tem problema. A Mariana acertou. Mas e por que demorou tanto? E por que botou ponto de interrogação? Sei lá. Enfim. Mas tá certo. É anticorpos. A maioria desses testezinhos aqui, ó, desses slots, desses snaps, eles pesquisam anticorpos. Anticorpos contra quem? Anticorpos contra a giardia. O animal entrou em contato com a giardia e aí criou anticorpos. Então, ele é mais rapidinho, né? E é um bom teste. Na rotina clínica, o que se faz é ele.
É ele que é feito, assim, na grande maioria das vezes. E o tratamento da giardíase? Eu acredito que a grande maioria de vocês já tenham visto esse medicamento aqui, ó. O metronidazol. O metronidazol, a gente já viu em sêmen, inclusive. Em sêmen, não, desculpa, em técnica cirúrgica. Ele é um antibiótico para anaeróbios. Ele é utilizado para bactérias anaeróbias. Só que aqui ele é utilizado para giardia e também funciona. Professor, me diz uma coisa. Antibiótico. Tá falando em antibiótico. Antibiótico. Antibiótico não é utilizado para bactérias? Antibiótico não quer dizer medicamento para bactérias? Não. Antibiótico, o que quer dizer bio? Bio quer dizer vida. Então, antibiótico é qualquer medicamento que é utilizado contra uma vida. Se tu me falar antibacteriano, aí sim é só contra a bactéria. Mas, de regra geral, a gente usa antibiótico generalizado para bactéria, né? Por isso que aqui pode parecer estranho. Nossa, eu vi metronidazol como antibiótico. Sim, a giardia é uma vida, é um organismo vivo. Só que aqui a gente não chamaria ele de antibacteriano. Porque aí, antibacteriano é só para bactéria. Aqui seria um antiparasitário. Ele é utilizado tanto em cães quanto em gatos. Tem uma dose de 25 miligramas por quilo, via oral, de 12 em 12 horas, também conhecido como BID. BID, de 12 em 12 horas, por 5 a 7 dias. Esse é a utilização do metronidazol. Tem outro medicamento, a quinacrina, que não é muito comercializado no Brasil. Grande maioria das vezes se utiliza o metronidazol, junto com o sulfa, que a gente vai ver. Esse aqui a gente encontra onde? Ó, também serve para giardia. Praziquantel mais pirantel mais febantel. Onde é que a gente encontra esse medicamento aí? Vamos lá, vamos participar de novo aí, moçada, que hoje estamos acabando, aí vocês aproveitam para falar bastante hoje. Onde é que a gente encontra essa associação aí? Vermífugo, professor? Isso, nos vermífugos. Tem vários, a gente vai ver lá no final vários tipos de vermífugo. Uma parte bem legal ali para quem gosta desse negócio de mercado, é bem legal. Então, na verdade, quem dá vermífugo para o seu animal está tratando já a giardíase, né? Mas aí pega um animal adulto que não toma vermífugo. O cara é relaxado. Tipo eu. Isso aí. Isso aí, lá dos vermífugos, na farmácia de manipulação. Aí tem um deles, ó. A gente vê umas imagens de medicamentos. Ó, metronidazol mais sulfadimetoxina. São dois medicamentos diferentes, né? E eles fazem essa associação aí. Muitas vezes, esses animais que têm giardia, eles têm outros parasitas juntos.
ou não necessariamente só parasita, mas outros micro-organismos, inclusive bactérias, porque bagunça a flora intestinal, e aí predispõe a colonizar com bactérias. E aí, então, essa empresa aí, que eu nem sei qual é que é, CEPAV, associou, então, esse medicamento. É um dos mais utilizados para giardia. Esse medicamento aí, ele é utilizado, assim, como um tratamento, embora alguns chamem de vermífugo também. E aí a gente vai ver depois algumas indicações de outros vermífugos. Então, esse é o tratamento da giardíase. Metronidazol mais sulfa. É o que mais se usa na rotina. De longe. Outro exemplo. Não lembro quem que falou ali. Os vermífugos. Estão aí eles. Moçada, assim, eu não vendo nenhum vermífugo. Eu só boto aqui para a gente lembrar e para ficar melhorzinho. Tem milhões de vermífugos que a gente vai ver depois. Olha o Drontal Plus. Vermicida e giardicida. Vermicida são para esses vermes aqui. Esses e esses, que a gente vai ver agora nessa aula. E o giardicida é aqui, protozoário. Giardia. Então, ele tem praziquantel, pamoato de pirantel e febantel. Tratamento das verminoses intestinais. Dose única. Nós vamos ver depois algumas variações ali, que é bem interessante, bem legal. Quem gosta assim de ler bula e coisa, tem umas coisas bem particulares ali nos vermífugos que eu vou mostrar para vocês. E a giardíase que a gente está falando agora, a gente está falando dessa aqui, Depois nós vamos falar disso aqui, Tênia, Dipylidium, vamos falar de Ancylostoma, Toxocara, Trichuris, vamos falar desses aí. Mas agora a gente está falando da giardíase. Olha como é que é o tratamento. Uma vez ao dia, durante 3 dias. Isso aqui é quando tu dá um vermífugo. Uma vez ao dia, durante 3 dias. Agora, quando tu vai fazer o tratamento com metronidazol, o que se usa é isso aqui, 25 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, por 5 a 7 dias. Então, são coisas diferentes, né, moçada? Uma coisa é o vermífugo que tu dá para animal filhote, dá uma vez por ano, que é esse aqui. O outro é o tratamento específico da giardíase, que é feito com metronidazol. Esse aqui tem 50 ml. É um frasco que contém 50 ml. Então, tu pode fazer ele 25 miligramas por quilo, via oral. Esse aqui já é comprimido. Então, diagnosticou giardíase, o tratamento vai ser com metronidazol. Esse aqui, Ou essa associação aqui, que é o medicamento que a gente está vendo ali, tipo o Drontal, que aqui já está calculado, 15 miligramas por quilo, via oral, uma vez ao dia por 3 dias, que é o que o fabricante recomenda. Então, tem umas diferenças aí no tratamento da giardia. Tanto faz, tanto o tratamento com metronidazol ou o tratamento com esse vermífugo são ok. Então, a gente pode tratar com metronidazol ou com esse vermífugo aqui. Exemplos de tratamento da giardíase. O que mais que tem sobre a giardíase? Isso aqui, o controle. É uma das poucas doenças que a gente viu que tem o quê? O controle com a utilização de vacina. Só estou pegando um exemplo aqui. Giardia Vax. É um exemplo só. É só para vocês saberem que existe vacina. Como é que se faz a utilização dessa vacina aqui? Cães sadios. Professor, por que está colocando ali cães sadios? Por quê? Porque o certo, do certo, é que as vacinas não fossem feitas em agropecuária por pessoas que não são médicos veterinários. Professor, o que o senhor está falando isso aí agora? Não tem nada a ver.
Só desse é sempre válido falar. Por quê? Porque o veterinário tem que fazer um exame clínico. Tem que fazer um exame clínico para vacinar animal. Professor, para de falar bobagem. Ninguém faz exame clínico para vacinar animal. Pois é. Às vezes não funciona a vacina porque o animal estava com febre. Então, a gente não precisa ser todo mundo. A gente pode fazer o exame. E por que que a vacina não se deve fazer em agropecuária? Por que que é só o veterinário que pode fazer? Porque a vacina inclui fazer um exame antes. Exame clínico para ver se o animal está bem. Se ninguém faz, é outros 500. É outra coisa, é outro assunto. E aí, então, se fazem animais a partir de 8 semanas de idade. Então, com 2 meses. Animais com 2 meses já podem começar a receber a vacina da giardia. A vacina. Tratamento é outra coisa. Tratamento pode ser a partir de 2 semanas. Com o medicamento, por exemplo, com o vermífugo. O metronidazol, qualquer idade. Tem que ter cuidado com o filhote, mas qualquer idade. Ó, como é que faz, então, a aplicação? 1 ml subcutâneo, asepticamente, né? Com seringa, com limpeza da área, né? Cuidado, isso quer dizer asepticamente. E uma segunda dose deve ser aplicada 2 a 4 semanas após a primeira vacinação. Então, faz com 2 meses, aplica novamente uma segunda dose 1 mês depois, no máximo 1 mês, e reforço anual. Então, esse é o protocolo dessa vacina aí, para a giardia. E é o que normalmente se faz. De regra geral, na rotina, é isso aí. Isso aqui, moçada, é um exemplo, né, de vacina, da Giardia Vax, da Zoetis. Tem outras vacinas, né, tem outras vacinas em que pode mudar o protocolo, mas de regra geral, para a Giardia, é isso aí. Pode começar com 2 meses, depois reforça com uma outra dose e reforço anual. Então, esse é o protocolo da giardia. Então, o giardia, quem for trabalhar com pequenos animais, tem que saber que está no diagnóstico diferencial de diarreia, de perda de peso, de mau desenvolvimento dos animais. Bem comum isso aí. Então, vamos para a segunda. Tricomoníase. Tricomoníase. Olha esse carinha aqui, ó. Também tem os flagelos, né? Então, é um outro carinha causador da tricomoníase, o Trichomonas fetus, ou foetus, a gente chama de fetus, né? Que são esses carinhas vários aqui, né? Só para a gente ter uma ideia deles. E aí muda. O hospedeiro principal é o gatinho ou gato, o hospedeiro definitivo. Mesma coisa da giardia, não tem hospedeiro intermediário, também é ciclo direto. Ou seja, está no ambiente. O que se fala é isso aqui, ó, por isso que está em ponto de interrogação. Ponto de interrogação, de exclamação, desculpa. É o quê? Que o cisto fica no ambiente e aí as lesmas são vetores, carregam nas patinhas o cisto. E aí leva de um lugar para outro. Essa é uma situação em que se comenta que são, então, os vetores do Trichomonas fetus. Então, é um ciclo direto, né? Esse carinha aqui faz um ciclo direto, a mesma do giardia. Então, transmissão entre gatos por meio de caixas compartilhadas. Ou seja, aonde o Trichomonas ele é transferido de um gato para as patas do outro e pela ingestão. Então, é muito parecido com o que a gente viu anteriormente.
Então, aqui a gente tem um animal, aqui tem um animal, aqui tem uma caixinha de areia, esse animal vem aqui, contamina o ambiente, esse animal vem aqui e se contamina quando se limpa. Então, é um ciclo direto. E o que a gente falou, ó, as lesmas, que são conhecidas por ingerir fezes de gatos, podem consumir o tricomonas no processo e eliminar o protozoário nas próprias fezes. Então, isso é uma situação em que pode acontecer essa questão de lesmas aí fazendo o trabalho de vetor. Mas o mais importante é o direto, né? É o principal. Essa doença aqui, ela tem uma situação que é bem característica, também diarreia, comentei com vocês que vai ser diarreia em muitas, e que muitas vezes tem sangue fresco e muco, então fica uma diarreia mucosa, não é esteatorreia, não é gordura. Então ela tem uma consistência semissólida e também tem um odor fétido. E aí, os animais, eles têm o quê? O gato, ele é muito sensível, né? A região do ânus do gato é muito sensível, mais do que cão. E aí, então, esses animais novinhos aqui, eles ficam com o ânus com um acúmulo de fezes. E aí, inflamação, fica vermelho. Proctite é inflamação do reto, do ânus, principalmente. Então, aí fica fezes retidas e aí fica avermelhado, fica ruim. Dá para perceber que tem alguma coisa errada. Então, sendo gato, lembramos de tricomonas. Então, tem que lembrar dessa questão da anamnese, moçada. O que é mais importante em cada espécie? Olha o diagnóstico da tricomoníase. Aqui tem o quê? Micro-organismos em esfregaço de fezes. Então, aqui tem o tricomonas, que o pessoal de laboratório identifica em esfregaço de fezes. Conhece a morfologia dele. Também é feito PCR, mas que é o quê? Identificação do DNA de quem? Do tricomonas, também em amostra de fezes. Mas assim, moçada, o mais comum de acontecer é isso aqui, né? É coproparasitológico. De novo, coproparasitológico, o mesmo da anterior. PCR é muito caro de fazer. Então, às vezes não se faz PCR nem para sinomose. Imagina para essas doenças aqui. Então, acaba sendo coproparasitológico. Olha o tratamento. De novo, o metro. Então, o metro para cães é uma dose, e aqui a gente está falando da principal população, que é gatos. Tricomonas, a gente fala mais em gatos. 10 a 25 miligramas por quilo via oral, 2 ou 1 vez ao dia, por 5 a 7 dias. Normalmente se faz 7 a 10, na verdade, moçada. Tá? Então, o mais comum de se fazer é de 7 a 10. 5 dias é uma coisa de livro, assim, que normalmente não se utiliza. O ronidazol é um medicamento que no Brasil não tem muito comum conseguir. Então, o que se utiliza mesmo é o metronidazol. Tratamento farmacológico para tricomoníase. Tá? Principalmente em gatos. Vamos passar para... A gente comentou desses protozoários, agora vamos passar para cestódios. É uma classificação que são o principal representante dos cestódios são as tênias. A tênia, mas que tem várias espécies, né? Então, esse aqui é o principal representante, tá? A tênia. E aí vamos ver, então, falar algumas coisinhas sobre ela, tá? E aí vamos fazer da seguinte forma. Como a tênia, moçada, é muita coisa, não tem por que fazer vocês ficar se preocupando com cada uma delas. Eu pensei em fazer o seguinte. Trabalhar pegando esse carinha aqui como exemplo, ó.
Porque aqui ele diz que ele é vermicida. Por que que é importante, moçada, a gente dar vermífugo para os animais? Aí a gente pega esse exemplo aqui da tênia. Olha só a importância de se dar vermífugo para os animais. Cestoides, então, que são da família Tenidae, de importância médica veterinária. Então, vamos pegar esse medicamento aqui, o Drontal Plus. Tá? Olha o Drontal Plus, o que que ele... os vermes que ele atua. A gente está falando desse aqui, ó, os vermes chatos, os cestoides. Então, são os vermes chatos. Então, ele atua, por exemplo, contra a Taenia multiseptis. Olha a Taenia multiseptis. Quem é que é o hospedeiro definitivo? Cães. Fica onde? No intestino delgado. E os hospedeiros intermediários? Bovino, ovino, caprino e homem. Homem é raro. Mas a gente tem vários animais como hospedeiros intermediários. Aonde que ela fica no hospedeiro intermediário, a tênia? No encéfalo. E a forma larval é chamada de coenurus cerebralis. Mas o mais importante para nós aqui é ver a variação de tênias que a gente tem. Olha essa outra, Taenia pisiformis. Tá aqui ela, ó, Taenia pisiformis. Quem que é o hospedeiro definitivo? De novo, o cão. Então, moçada, o cão ele está envolvido com muita tênia. Por isso que tem que dar vermífugo para os animais. E são zoonoses. São doenças que passam para pessoas. Essa aqui não. Ó, tá no intestino delgado, coelho, lebre e rato. Vamos ver outra tênia, a Taenia ovis. Também o cão faz parte do ciclo. Também no cão fica no intestino delgado. Todas as tênias ficam no intestino delgado, ó. O hospedeiro intermediário ovino. No ovino ele fica na musculatura, o cisticercus ovis. Vamos ver outra tênia, Taenia formis. Olha a Taenia Taenia formis. Quem é que entra no ciclo dela? O gatinho, ó. O gato é o principal hospedeiro definitivo, o cão também, mas é raro. E olha o hospedeiro intermediário, rato e camundongo, que é o que os gatos muitas vezes têm contato. Então, se mantém esse ciclo, né? Se mantém esse ciclo, se a gente não cuidar, moçada, isso aí vira uma bagunça. E a última, a Taenia hidatígena. Então, essa Taenia hidatígena, ela tem canídeos também, principalmente cães, né? Intestino delgado, ovinos, bovinos e suínos. Então, moçada, a gente está vendo aí a importância da utilização do vermífugo, né? Porque o cão está envolvido no ciclo desses cestódios aí. Então, fundamental a gente saber isso. Saber, né, o porquê que é tão importante dar vermífugo para os animais. 1, 2, 3, 4, 5 famílias de tênias que estão envolvidas no cão. Esse aqui é tudo que o Drontal disse que pega, né? Depois a gente vai conferir de novo. Então, essa é a importância de sabermos, né, que as tênias estão envolvidas, muitas vezes, em zoonoses. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa aqui sendo uma possibilidade, ó. A Taenia multiseptis do cão, se transformando numa zoonose. Então, essa da Taenia... O que vocês têm... Deixa eu ver aqui. Para manipular, Mariana, é bom saber. A Mariana disse que tem ronidazol para manipular. É uma situação boa, interessante de saber. Então, a gente viu os cestódios dessa forma aqui, tá?
Os cestódios a gente viu como? Com o que tem no Drontal e por que tem tudo aquilo. Tá? E por que tem tudo aquilo? Então, foi pensando nessa situação de mostrar para vocês a importância do vermífugo. Tá? Então, depois, a gente passa para quem? Para os nematóides. Os nematóides, a gente viu anteriormente aqui, ó, são os vermes redondos. São os vermes redondos. No Drontal, olha qual que ele fala que ele pega. O Ancilóstoma, o Toxócara e o Trichuris. E a Uncinária. Então, são esses aí que ele pega. São os principais. Então, vamos falar sobre esses aí. Os principais vermes redondos, os nematóides. Esse aqui é um carinha, olha que bonito que ele é. Eu acho bonito esses bichinhos, sabe? O pessoal da parasitologia, né, que adora as fotinhas deles. Então, esse aqui é o Toxócara, ou Toxocara. Eu acho que é Toxocara. Não tem acento aqui. Então, esse é o Toxócara. Olha ele. Quem já viu esse aí nas fezes dos bichinhos ou saindo pelo ânus? Às vezes acontece. Então, o hospedeiro definitivo é o cão. O hospedeiro definitivo do Toxócara canis é o cão, né? A gente vai ver depois que tem outro Toxócara. Tá no intestino delgado. Então, é a localização desse bichinho aqui, ó, do Toxócara canis. Aí, tem uma situação atípica, assim, desse verme, que é essa aqui, ó. Quando tem muito, em infecção intensa. Então, tem muita infestação. Está infestado de Toxócara, o animal, o cão. Esse bichinho aqui, ó, o Toxócara, ele faz um ciclo pulmonar. Então, ele causa edema pulmonar e pneumonia. Porque tem uma parte do ciclo larval que vai para o pulmão. Então, esse Toxócara, ele tem essa característica. Verme, a gente está falando de verme intestinal, né? A grande maioria desses são gastrointestinais, a grande maioria no intestino, ou delgado ou grosso. E esse aqui tem uma fase larval que passa pelo pulmão. E o verme adulto, esse sim é que causam os sinais de enterite. Enterite é o quê? Inflamação do intestino. Mucoide. Então, produz muco. Então, esse aqui é o verme adulto, ó, que está fazendo esse estrago aqui. Oclusão. Tem tantos que fazem uma oclusão parcial ou completa. Então, chega a trancar a passagem do intestino. E eles podem, inclusive, perfurar o intestino, moçada. Já pensou que coisa horrível? E aí tem uns que caem na cavidade abdominal e fazem peritonite. Mas é o extremo daí, né, moçada? O animal tem que estar muito infestado. Eu nunca vi. Eu nunca peguei. Não me lembro se já conversei com algum colega também que tenha pego essa situação. Mas pode acontecer. Sinais clínicos principais do Toxócara canis: abdômen abaulado, dificuldade de ganhar peso. Bom, tudo relacionado com parasitismo, né, que a gente já conhece. Isso aqui, basicamente, por causa da deficiência de proteína, muitas vezes chamado de ascite. Então, a gente pode ter ascite nesses animais. Está faltando proteína, então faz ascite. E não ganha peso, né? Tem que alimentar um parceiro junto, quer dizer, vários. Vômito e o principal também, diarreia. Então, inclusive, esses vermes aqui, ó, foi o que eu falei para vocês, que às vezes a gente pode ver vermes inteiros vomitados ou eliminados nas fezes.
Então, esse é o Toxocara canis. Como é que é o diagnóstico? De novo, coproparasitológico. Coproparasitológico. Então, moçada, isso aqui, quem nunca tinha ouvido falar isso, coproparasitológico é um exame que tem que fazer na rotina. O exame de fezes, ele é pouco utilizado, mas a gente deveria utilizar mais. Então, em esfregaço de fezes simples. Tratamento, febendazol, mebendazol e pirantel. Então, são drogas que são utilizadas para tratar o Toxocara canis. Na verdade, na maioria das vezes, o que se faz é que muitos deles já estão nos vermífugos, principalmente esse aqui. Então, se a gente cuidar da vermifugação dos animais, né? Teoricamente é para estar tudo ok. E aí, sobre esse carinha aqui, ó, sobre o Toxocara, tem uma recomendação. Que filhotes, então, filhotes, devem receber antihelmíntico, ou seja, vermífugo, com 2 semanas de idade, que é a de regra geral que se utiliza. É até uma discussão, né? Quando é que eu posso começar? Como é que eu posso dar? Quando que eu posso dar vermífugo para o meu animal, moçada, para o meu cão? 2 semanas de idade é de regra geral aceito. E aí, novamente, 2 a 3 semanas após. E porque isso é muito comum, né? De ser adquirido na fase pré-natal. Então, inclusive da mãe para o filhote. Isso é muito comum de acontecer. Por isso que também recomenda que a cadela seja tratada nos mesmos momentos que o filhote. Então, moçada, quem quiser ter cuidado com os animais e tiver proprietário legal que gosta de fazer acompanhamento, dá para tratar a cadela. A gente vai ver outros tipos ali de tratamento. Isso aqui é uma primeira ideia para saber que precisa se preocupar com o filhote, tá? Precisa se preocupar com o filhote. Então, é uma situação em que não dá para deixar passar, e também cadelas. No mesmo momento que o filhote, a gente pode fazer isso aí. Tem um medicamento ali que eu vou mostrar para vocês que tem uma explicação melhor. Uma coisa que não pode esquecer do Toxocara canis. Ó, o Toxocara canis, ele é uma zoonose, moçada. Agente etiológico da larva migrans visceral. Existe essa doença, moçada, existe, só vocês procurar na internet ali, vocês vão ver que existe. E aí, olha só, o animal defecou com Toxocara. Esse agente se evolui, a pessoa ingere nas hortaliças, por exemplo, e aí esse carinha aqui, ele vai principalmente para o fígado. Podem dar origem a hepatomegalia em pessoas. E também no olho. Então, é uma zoonose e mais uma explicação do porquê cuidar com vermífugo de animais. Então, essa é a larva migrans visceral. A gente tem uma variação dele que é o Toxocara cati. Quem é o hospedeiro definitivo? Gato. Também no intestino delgado do gato. Olha aqui a aparência dele, moçada. Esse aí é eliminado nas fezes, ó. Tem cabelo aqui junto, coisa arada, ó. Então, essa é a aparência que ele fica. Olha como é que é a principal situação da transmissão. Infecção pelo leite materno durante a amamentação. Então, é da mãe que tem Toxocara. Claro, não vai ter isso aqui no leite, né, moçada? É a fase larval do Toxocara. Então, isso aqui é passado durante a amamentação. Da mãe para o filhote. Por isso que deve-se tratar o filhote e a mãe.
De novo, ó, mesma coisa, abdômen penduloso por causa da hipoproteinemia, então baixa proteína, diarreia e dificuldade de crescimento. Tudo relacionado, na verdade, né, moçada? Mesma coisa o diagnóstico do ototoxocara, então o copro parasitológico do toxocara de cães. O mesmo tratamento, ó, febendazol, mebendazol e pirantel. Filhotes devem ser vermifugados regularmente com antihelmínticos com 4 a 6 semanas de idade, em intervalos de 3 semanas, até os 4 meses de idade, e depois uma vez por ano. Então, para gatos, muda um pouco. Nós vamos ver que tem diferenças entre vermífugos para gato, tá, moçada? Vamos ver depois lá no final. Então, de regra geral, é isso aqui. Então, filhotes com antihelmínticos com 4 a 6 semanas. Isso aqui é para gato. Então, aqui começa com 30 dias. O animal com 30 dias. Só que a gente vai ver algumas particularidades ali em alguns vermífugos, tá? Isso aqui não é regra geral. Tá? Não é regra geral para gato. Mas isso é uma ideia de tempo de vermífugo para gato. Então, começaria com 4 semanas de idade, depois intervalo de 3 semanas, então de 3 em 3 semanas, até completar 4 meses de idade. Então, esse seria um protocolo para gato. Mas vamos ver outros ali. Nosso outro nematóide, o Ancylostoma canino. Esse carinha aqui, ó. Voltamos para o hospedeiro definitivo cão, continua local no intestino delgado, e a mesma coisa, infecção pelo leite materno. Vocês estão vendo a importância da cadela aí, né, moçada? Por isso que a gente tem que ter cuidado no parto. Aí a gente vai ter... professor, então, eu nunca nem dei bola para vermífugo. Quem nunca deu bola para vermífugo, só tem que pensar. Sinais clínicos. Esse cara é bem sugador. Ele suga bastante. Então, essa partezinha aqui, causando anemia, apatia, dispneia, até mesmo porque, por causa da anemia, pode causar dispneia, e alterações na pelagem, enfim, isso tudo que a gente conhece, né, de problemas parasitários. Mesmo exame coproparasitológico, o mesmo tratamento, se for específico, então não muda, tá? Ó, a transferência perinatal, ou seja, próximo ao parto e depois do parto, de larvas tanto de Ancylostoma quanto de Toxocara, que a gente viu anteriormente, pode ser diminuída pela administração oral de fenbendazol diariamente a partir de 3 semanas antes a 2 dias após o nascimento. Então, esse é um protocolo. Esse é um protocolo de vermífugo que é 3 semanas antes, ou seja, a gente começa a dar diariamente 3 semanas antes, 3 semanas e 2 dias após o nascimento. E após 2 dias. Então, isso aqui é para quem? Isso aqui é um protocolo para a cadela. Isso aqui é um protocolo para a cadela, né? Claro. Nós não vamos dar vermífugo para um animal com 2 dias. Né, moçada? Então, isso aqui é um protocolo para a cadela. Que pode ser utilizado. E a gente tinha visto o quê? A gente tinha visto antes o Toxocara causando a larva migrans visceral. E aqui tem o Ancylostoma brasiliensis e o canino, a gente está falando do canino, mas os dois são agentes etiológicos da larva migrans cutânea.
Moçada, a ancilostomose é outra zoonose. Tá vendo quanto de zoonose que tem? Não sei se vocês já viram esse nomezinho aqui, ó, bicho geográfico. O bichinho, essa larvinha fica caminhando embaixo da pele. E é o ciclo direto. Fezes, tem o cisto, se desenvolve, e aí penetra, e aí desenvolve, então, o bicho geográfico. Tá? Então, por isso, de novo, a importância do vermífugo, porque se trata de uma zoonose. Nosso terceiro nematóide é o Dipylidium. O Dipylidium, eu coloquei essa fotinha aqui porque essa é uma cena rotineira, né? Animais arrastando o ânus no chão ou lambendo o ânus. Esse carinha aqui, o Dipylidium, ele pode afetar tanto cão quanto gato, tá, moçada? A gente fala mais em cão. Realmente é mais comum em cão. Qual que é a diferença do Dipylidium, que entra aqui, de tudo que a gente já viu até agora? Ó. Ah, fala sério, moçada. Esse carinha aqui, o Dipylidium, tem hospedeiro intermediário? Sim, pulga. Ou seja, o Dipylidium precisa da pulga para completar o seu ciclo. Por que que isso tem importância? Porque não adianta só dar vermífugo. Precisa tratar as pulgas também. Então, precisa de antieumíntico ou vermífugo e também medicamento para pulga. Então, esse carinha aqui, ele tem esse ciclo aí, ó. O ciclo do Dipylidium canino. Então, a gente tem aqui, só para vocês terem uma ideia, não precisa a gente, até porque está em inglês aqui e tal, é só para a gente saber que o quê? Que a gente elimina essas proglótides de Dipylidium, ela evolui e a pulga, então, é o hospedeiro intermediário. Essa pulga vai para o animal, então, ingere a pulga contendo cisticercos, e aí, então, tanto o cachorro quanto o gato, né? E aí, então, aqui dentro do animal é liberado, então, o verme, ele se reproduz, e aí continua o ciclo. E aí, isso aqui, moçada, pode também acontecer com humanos. Então, esse ciclo, ele pode ser só aqui em vermelho, que está aqui, ó, fezes, vai para pulga, animal. Pode ser só aqui, ou pode também envolver pessoas. Então, também importância de sabermos que é uma zoonose. Tá vendo quantas zoonoses, moçada, a gente está falando aí? E, para nós, o principal é saber o quê? Dipylidium tem a ver com pulga. Tá? Não adianta tu tratar só com vermífugo e o bicho está num ambiente infestado de pulga. Então, isso é fundamental. Sinais clínicos. De regra geral, o Dipylidium, ele não faz sinais clínicos. Ele não causaria diarreia, não causa vômito, não causa anemia. De regra geral, ele não causa. O que ele causa é isso aqui, desconforto anal e prurido, que é essa fotinha aqui. Não causa mais do que isso. Tá? Então, os vermes ficam incomodando ali. Só que tem que ter cuidado, por quê? Porque é uma zoonose. E também, não só por isso, né, moçada, mas porque isso aqui também já é uma situação que tem que ser tratada. Diagnóstico, mesma coisa, coproparasitológico, né? A gente já viu que a grande maioria é isso aí. O tratamento é o mesmo, fenbendazol, mebendazol e praziquantel, e aqui está em amarelo por quê?
porque precisamos tratar também o animal quanto a pulgas, não só contra o dipilídeo. Tá? Então, esse é o detalhezinho, não é todo mundo que sabe desse detalhe aí, moçada, por incrível que pareça. Esse é o cestódio mais comum dos cães e dos gatos domésticos. Então, essa é uma situação em que, mesmo não sendo causador de sinais clínicos, ele é muito comum. Né? Então, moçada, é importante a gente saber que ele existe e também é de cão e gato. E o nosso quarto é o tricuris. Esse bichinho aqui, ó. Esse macarrãozinho aí. Cão e gato. Claro, de novo, principalmente cão, né, moçada? Mas gato também. Maioria das infecções é branda e assintomática. Então, é parecido com o anterior, tá? O tricuris vulpi é parecido com o dipilídeo, tá? E até a apresentação dele é parecida, né? Ele causa inflamação aguda ou crônica na mucosa do seco. Então, ele é do intestino grosso. Normalmente, pode acontecer diarreia com sangue. Então, como ele é do intestino grosso, aqui está exemplificado a mucosa, ó. Então, a mucosa intestinal e aqui os bichinhos. E aí, então, a gente tem essa possibilidade maior de ter diarreia com sangue, porque ele é do final, né? Então, ele machuca a mucosa ali e pode causar diarreia. Mesmo exame, diagnóstico com coproparasitológico. Então, vocês estão vendo a importância de fazer isso, os laboratórios têm esse exame. E o tratamento é com um medicamento que a gente não viu até agora, chamado de milbemicina. Não são todos os vermífugos que têm milbemicina. De regra geral, assim, se fala em milbemicina, mas eles também são sensíveis ao pirantel, que a gente viu anteriormente. Ele também é sensível ao febantel. Então, na verdade, essa aqui seria, assim, como se fosse a primeira opção para o tratamento do tricuris. Mas, assim, ele responde também aos outros antiparasitários, tá? Ele se rende, os outros antiparasitários também têm atuação sobre ele. Até porque a gente vai ver nos vermífugos essa situação aí. Então, para a gente fechar tudo isso aí, vamos falar um pouquinho dos vermífugos em si. Vamos começar falando de vermífugos de cão. Para vocês terem uma ideia como é que eles funcionam. Tá? Como é que eles tem aí vários, né, moçada? Daí o que eu queria conversar com vocês? Eu gosto de fazer essa apresentação assim no sentido de mostrando as fotinhas e mostrando o quê? Como que é na rotina. Porque eu acho que a melhor parte é falar assim de como que é o dia a dia na clínica. Então, se a gente pegar vermífugo de cão, tá? Vamos pegar vermífugo de cão. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2, 10. O que eu quero mostrar para vocês? Olha a quantidade de vermífugo que tem para cão, moçada. Drontal, Endogard, Canex. Professor, aqui tem 3 tipos de drontal. É por causa do peso, ó, até 10 quilos, até 35 quilos. Esse aqui é o pup para filhote, 20 ml. Olha o Chemital. O Chemital Plus e o Chemital comum. Então, às vezes, o Plus é que tem mais de um princípio ativo. Vamos ver alguns exemplos ali. Olha o da Vetnil, Vetmax. Então, aqui tem 10. Da Ouro Fino, Top Dog, tem para 10 quilos.
30 quilos. Moçada, tem um monte de vermífugo. Aí tem 10. Olha aí, mais 10, já deu 20. 1000 Bmax entre 5 e 25 quilos da Elanco. Para cãozinho até 5 quilos, ó. Também dá o 1000 Bmax. O Endogard, Vermivete, da Biovet. Tem o da Agener, que é o Fenzol. Esse Eufine Plus. Então, aí já deu 20. Mais 10, 30. Mectimax. Olha o Canex Premium aqui. Para cães até 10 quilos. Então, aqui é a terceira, né? 30 apresentações. Então, moçada, isso aqui é a importância de a gente saber o que está envolvido neles. O porquê que tem tanta diferença. Primeiro é isso aqui, né? A questão do peso. É específico para o peso. Por exemplo, aqui já tem 3 miligramas, aqui tem 12 miligramas. Aqui já vai a quarta página. 40 tipos. Vetmax solução. O Vermivete Plus. Basquem. Moçada, tem um monte de... Ó, esse aqui, por exemplo, ó, Vermivete Iver. O que será que é o Vermivete Iver? A grande maioria desses aqui tem o quê, moçada? Ele tem Pirantel, ele tem Prazicantel e tem Febantel. A grande maioria é isso aqui. São esses 3 princípios ativos. Esse Iver é o quê? De ivermectina. Então, além desses aí, tem mais ivermectina. E assim é que as empresas vão trabalhando. Mudando isso aqui. Vamos ver depois alguns específicos. E aí foi a quinta página. Olha só, 50, moçada. Tem 50 aqui, só de uma página que eu peguei para vocês terem uma ideia. Olha o Petsy. Petsy Plus. 400 miligramas para cão pequeno, para cão pequenininho, que tem o York, e aqui 800 miligramas. E aqui tem um de 3,2 gramas, ó. Esse é para maior, os cães maiores. Então, moçada, alguns colocam em gramas e miligramas, outros colocam até 4 quilos, mas é pelo porte do animal, né? Vocês sabem disso. Então, 50 apresentações a gente viu aqui. E para gato? Professora, eu nem sabia que tinha que dar vermífugo para gato. Nem sabia. Olha quantos tem. Olha o Drontal. Drontal para gato. Chemital para gatos. O Giardicid a gente já viu, né? A gente viu na outra figurinha lá, que é mais específico. O Giardicid é metronidazol e sulfa, que é para tratar a giardíase, né? Então é mais específico. Olha o Petsy para gatos. Vermivete, gatos. Então aqui tem 9, 19. Ó, Basquem, que serve tanto para cão quanto para gato. Outro da Basquem, só que suspensão, que também serve para cão e para gato. Então, tem umas empresas que deixam juntos, outras que separam. E aí, moçada, para gato. 1, 2 páginas para gato. É uma quantidade menor do que cão. Com certeza, as opções são menores para gato. Vamos brincar com uns aqui, só para a gente ter uma ideia? Só para retomar o que a gente falou, tá? E tratar sobre algumas informações ali da bula para vocês terem uma ideia. Ó, foi o que eu falei aqui, ó. Essa informação aqui, ó, é uma situação em que muda. Professor, o que tem a ver isso aqui? Dose única. Tem alguns que dizem que é para dar só uma vez. Tem outros que falam que é para repetir. Então tem que cuidar isso.
Não é da nossa cabeça. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, essa aqui é uma única vez. Ó, os que eu falei para vocês, ó, pirantel e praziquantel. Esse é o Canex composto. O fabricante diz que, ó, os vermes que ele ataca. O ancilóstoma, que a gente viu, que tem 3 tipos de ancilóstoma. A gente viu um, mas que representa todos. Os 2 toxócara, que a gente viu, o Catis e o Canis. O toxócaris aqui, toxócaris é a mesma coisa aqui junto com o toxócara. O dipilidium, que a gente viu. Ó, as tênias aqui, ó, 3 tênias. Equinococcus. E outra tipo de tênia aqui, ó, tênias hidatígena e multiseptis, todas tênias. Então, todos que a gente viu aí, moçada. Todos os... só o equinococcus não, que ele também é comum, assim, mas falando de tênia, a gente já acaba sabendo deles. Então, vamos ver algumas características desse aqui. Não é para falar especificamente dessa marca, moçada. É só para a gente entender, por exemplo, isso aqui, ó, dose única, tá? Principal pirantel e praziquantel. Ó, dose única. Administrar um comprimido para 10 quilos. Cães, peso inferior a 5 quilos. Aqui, esse aqui é só para cão, né, moçada? Ó. Então, é específico para cão. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, calendário de vermifugação sugerido. Filhote, realizar 3 vermifugações. Começa na 3ª semana de vida. Na 6ª e na 9ª semana de vida. Ou seja, esse aqui está mandando começar com 21 dias. Vocês estão vendo, moçada? A gente vai ver que tem uns que falam 2 semanas. Essa é uma apresentação que está dizendo para começar na 3ª semana. Ó, cadelas, vermifugar na cobertura, que foi o que a gente falou. 1 semana antes do parto e 3 semanas após o parto. Juntamente com a primeira vermifugação dos filhotes. Então, é o protocolo desse vermífugo. E cães adultos, vermifugar a cada 3 meses ou 6 meses, conforme a orientação nossa. Repetir após 15 dias. Ó, isso aqui, moçada, é o que confunde, ó. Repetir após 15 dias. Então, isso aqui é uma situação em que leva o quê? Às vezes a má interpretação. Então, isso aqui é o seguinte, ó, dose única, mas o que seria dose única? Dose única é uma vez só, como é que funciona? É uma única administração do comprimido e em cães adultos, repete após 15 dias. Ou seja, dei hoje, daqui 15 dias vou dar mais uma vez. Então, às vezes, moçada, a gente não lê, não entende essas coisas, porque realmente as bulas são complicadas, né? Então, aqui, esse medicamento, ele está dizendo isso. É uma dose única, mas parece estranho, porque não é 2 vezes ao dia. Não é 3 vezes ao dia. Mas a gente dá hoje e dá depois de 15 dias. Vamos pegar o Canex Premium aqui. A gente viu o Canex, só ele. Aqui, Canex composto, tá? Vamos ver o Canex Premium. Professor, só para eu entender melhor o que muda nessas nomenclaturas. Olha o que tem no Canex Premium. Não é importante a marca, tá, moçada? Eu só estou pegando como exemplo. O anterior tinha o quê? O anterior tinha pirantel e praziquantel. Por que eles chamam de Premium? Porque colocou mais ivermectina e mais febantel. E aí, o que acontece? Previne quem? A giardíase e a dirofilariose.
que é o verme do coração. Só que aí, quando usado mensalmente. A dirofilariose, quando usado mensalmente. Então, moçada, isso aqui não se faz normalmente de utilizar, não, todo mês. A não ser em locais que essa dirofilariose, que é o verme do coração, seja endêmica. Por exemplo, alguns locais de São Paulo lá, que tem muito verme do coração. Mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não se usa isso de regra geral. Tá? Então, por isso que ele é premium, porque ele associou ivermectina e associou febantel. Aqui, para a gente dar uma olhada, continua com a aplicação na terceira semana. Então, aqui está mandando começar a dar para filhotes com 21 dias. A gente vai ver que isso muda. 21 dias. Tá? Aqui continua a mesma coisa. Cadelas, vermifugar na cobertura, mesma coisa do anterior. Cães adultos também, a cada 3 ou 6 meses e repetir após 15 dias. Tá? Repetir após 15 dias. Então, tem o protocolo para filhote, que tu vai dar na terceira, sexta e nona semana de vida. Tá? E depois tem o protocolo para cães adultos. E aí aqui tem a explicação sobre aplicação. O produto deve ser aplicado em dose única e repetido mensalmente para Dirofilaria imits. Então, aqui nas regiões endêmicas, ó, quanto à dirofilariose, que não é o caso de todo mundo, tá? Então, tem que entender essas coisas para poder fazer o melhor uso desses medicamentos. E aí eu queria mostrar para vocês aqui uma contraindicação que eles comentam, ó. Não administrar em fêmeas nas primeiras 3 semanas de gestação, nas 2 semanas após o parto e em filhotes com menos de 2 semanas de vida. Então, não administrar em filhotes com menos de 2 semanas, com menos de 14 dias. O que esse medicamento faz? Ele recomenda que se dê na terceira semana. Então, a partir da terceira semana, tá? Então, o animal nasceu no dia 0, dia 7, dia 14. Que acontece? Isso que eu queria mostrar para vocês. Às vezes, ele pode nos confundir. O animal nasceu aqui, ó, dia 0. Essa aqui é a primeira semana de vida. Primeira semana. 7 a 14 é a segunda semana de vida. E aqui, 21 dias, a terceira semana. Primeira, segunda e terceira. E aí é que confunde isso aqui. Por isso que eu já descartei para ver se alguém falava, comentava alguma coisa. Ó. Quando fala terceira semana, parece 21 dias. Só que, de regra geral, se começa a vermifugar os animais com 14 dias. A partir de 14 dias de vida é que se começa a vermifugar. Que é o quê? A terceira semana. A terceira semana é a partir de 14 dias. Então, por isso que aí nas contraindicações fala, ó, em filhotes com menos de 2 semanas de vida não pode fazer. 2 semanas de vida é menos que 14 dias. Entenderam, moçada? Como às vezes essas bulas, elas se a gente não parar para pensar, ela complica? Então, 2 semanas. Tem outras que são mais fáceis. Vamos ver isso aqui, por exemplo. O Drontal, vamos pegar um exemplo aqui, o Drontal. Olha o que ele tem. Praziquantel, Pirantel e Febantel.
E eles classificam ele como vermicida e giardicida. Vermes intestinais chatos e redondos, que foi o que a gente viu, mais a giardia que a gente também viu. Esse é para cães adultos. Oral e a posologia é de acordo com a bula, né? E aí tem essa pergunta aqui. Com que preciso dar vermífugo? De regra geral, moçada, é isso aqui, ó. 3 meses. Deve-se trabalhar com esse número aqui. A cada 3 meses é o período indicado de dar vermífugo para os animais. Outro exemplo, o Endogard. Olha o que diz aqui no Endogard. Previne e trata as principais verminoses. Trata a giardia e previne o verme do coração. Olha o que ele tem. Febantel, pirantel, prazicantel e soma aqui a ivermectina. Então, normalmente, a gente já viu que o primeiro tinha só pirantel e prazicantel, depois somou febantel, agora ivermectina. E assim, cada vermífugo vai tendo a sua característica. Ó, o melhor nível de proteção contra parasitas internos se obtém administrando uma dose de Endogard a cada mês em todos os cães presentes no ambiente, desde 2 semanas de idade. Ó, desde 2 semanas de idade. 2 semanas de idade dá 14 dias. Então, essa aqui é a informação que a gente tem que levar em consideração. Por que eu estou colocando isso aqui, moçada? Para a gente ver o que está certo nas bulas. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam e levem a parte técnica agora disso aqui. Tá? É isso aqui que a gente, ó, desde 2 semanas. Então, a gente lembrando desse nosso esqueminha aqui, ó. 1 semana 0 a 7, segunda semana 7 a 14. Então, desde 2 semanas, daqui para cá. Ou seja, de 14 em diante. Então, se a gente pegar aqui, desde 2 semanas, tempo 0, nasceu no dia 0, 7 dias, 14 dias, tá? Só para a gente não se confundir com isso. Primeira semana, segunda semana. Então, aqui, primeira semana, segunda semana. Então, está falando aqui desde a segunda semana. Então, vamos colocar aqui, ó, desde a segunda semana de idade. Então, quando ele completou para frente da segunda semana, a gente começa a dar. Então, são 14 dias. Outra forma de apresentação que pode confundir, por isso que eu estou tentando ajudar vocês nesse sentido. Ó, o tratamento específico para giardia, que a gente falou, né, falamos desse agente aí, se faz administrando uma dose a cada 24 horas durante 3 dias. A mesma coisa que a gente viu anteriormente lá, quando falamos do tratamento da giardia. Então, é 3 dias de Endogard, se eu for utilizar Endogard para giardia. Para todos os outros parasitas, administrar dose única, ó, aqui está mais claro, e repetir 15 a 21 dias. Tá vendo, moçada, como varia? O anterior dizia para repetir somente 15 dias. Aqui pode ser de 15 a 21 dias, dependendo do período do parasita. Moçada, de regra geral é 15 dias o ciclo de vida dos parasitas. Então, mais um, que essa aqui está mais explícito, né? Está mais explícito. Então, nós damos uma dose no dia 0 e vou repetir 15 dias depois. Então, 15 dias depois, dou a segunda dose. Aqui no dia 0 foi a primeira dose e vou repetir no dia 15. Olha esse outro aqui. Para a gente
pegar várias apresentações, né? Top Dog também trata giardíase. Esse aqui é um vermífugo palatável, ou seja, o animal pode mastigar ele, facilita, né? Todos que a gente viu, ó os nematódios, Ancylostoma e o Toxocara. Cestódios, Dipylidium e o Protozoária giardia. Tudo que a gente falou. Mesma coisa, Prazicantel, Pirantel, Febantel e Ivermectina. A mesma coisa desse aqui, ó. A mesma coisa do Endogard. Igualzinho. Ó o protocolo sugestivo. Filhotes. Vamos ver aqui de filhotes. Vermifugar com 15 dias. Ó, 15 dias. Aqui ele fala 15. Os outros falavam 2 semanas. Então, moçada, de regra geral, filhotes a gente vermifuga a partir de 14 dias. A partir de 14 dias. E repetir aos 30 dias, ou seja, 15 dias depois. A mesma coisa do anterior. A partir de 30 dias, vermifugar mensalmente até o filhote completar 6 meses de idade. Então, esse é um protocolo que sugere o Top Dog. Vai depender daquilo que tu achar mais interessante. E machos e fêmeas adultos, vermifugar a cada 3 a 5 meses, que é o padrão, né? Então, 3 meses a 5 meses, 4. Então, esse aí é a faixa etária. É aconselhável uma dose de reforço 15 dias após cada vermifugação. Tranquilo, moçada? Tratamento da giardia, mesma coisa. Realizar vermifugação diária durante 3 dias consecutivos. Então, não tem muito mistério. E o último aqui, para a gente fechar, de cão, depois vamos falar de um de gato, só para vocês terem um exemplo aqui, ó, do Chemital Plus. De novo, Praziquantel, Pirantel, Febantel, não tem ivermectina. Ó os vermes aqui, ó. O Ancylostoma, Dipylidium, Echinococcus. Tem uns aqui que é menos frequente, Tênia, vários tipos de Tênia, o Toxocara e o Trichuris. Então, é o que a gente falou. Eu quero mostrar para vocês aqui, de novo, o mesmo protocolo. Ó. Fêmeas. Antes da cobertura e 10 dias antes do parto. Então, é outra indicação. Normalmente se faz mais isso aqui, ó, antes do parto. 10 dias antes do parto. Tratar os filhotes com 2, 4, 8 e 14 semanas. Então, ó, 2 semanas. Aqui que começa. A partir de 2 semanas de idade. E vermifugar adultos com 3 meses, a mesma coisa. Então, e eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. É uma informação legal desse vermífugo, para prevenir reinfestação por Dipylidium caninum, recomenda-se o tratamento contra pulgas. A gente já viu que o Dipylidium tem como, esse carinha aqui, o Dipylidium, ele tem como hospedeiro intermediário a pulga. Então, ele precisa também tratar pulga. Por isso que é importante a gente saber que a pulga é o hospedeiro intermediário do Dipylidium. Então, esse aí é outro exemplo explicando, né, essa situação que a gente falou durante a nossa aula hoje. Esse aqui é um que eu quero mostrar para vocês por quê? Porque ele tem aquele princípio ativo que a gente viu, ó, a milbemicina mais praziquantel, o Milbemax. Ele é um dos poucos que tem, moçada, a milbemicina. É indicado para prevenção da dirofilariose, que é o verme do coração, e todos aqueles que a gente viu, Ancylostoma, Toxocara, Dipylidium, Tênia, Echinococcus, então, o que a gente viu. Administrado a partir de 2 semanas de idade, então, 2 semanas de idade, a partir de 2 semanas de idade.
Então, se na primeira semana ele tem de 0 a 7, na segunda semana ele vai ter de 7 a 14. Então, é a partir daqui que tu começa a dar o vermífugo. Então, a partir de 2 semanas de idade. Então, 2 semanas de idade, a partir daqui, são 14 dias. Mesma coisa, só para a gente ir reforçando. E, por curiosidade, olha esse aqui, Puppy, Drontal Puppy. Tem marcas, tem fábricas que tem empresas que fazem específico para filhote. Puppy, tem vários para filhote. Aqui eu peguei exemplo de um. O que muda muitas vezes é a quantidade do produto, porque aqui também tem Febantel e Pirantel. 1,5 de Febantel e 1,44 gramas de Pirantel. E também o que muda? Ó, em mls, ou seja, é suspensão. Então, para filhote, normalmente não dá comprimido, é mais fácil de dar suspensão. Por isso que muda um pouco, né? Então, tá aqui, ó, suspensão oral. Então, vamos dar uma olhada aqui na indicação. É aconselhável iniciar o programa de desparasitação quando o filhote tiver 2 semanas de idade. Então, quando ele já tiver 2 semanas, 0 a 7, 7 a 14. Então, ele já tem 14 dias. E continuar a vermifugá-lo uma vez a cada 15 dias até 12 semanas de idade. Um protocolo específico do Drontal. Falando sobre filhote. Então, a gente vai começar com 2 semanas, 14 dias, e depois a cada 15 dias até 12 semanas. Pode ser usado também a partir de 2 semanas de idade. Então, essa é a regra geral aí. Outro que tem para filhote é o Vermivete, ó. Vermivete filhote. Amplo espectro para cães e gatos. Então, esse aqui é filhote junto de cão e de gato. Não muda. E aí acrescenta, ó, Pirantel, Prazicantel e acrescenta o Febantel, que não tem no anterior. Então, moçada, é uma pequena variação de cada um. Os vermes aqui, os mesmos que a gente já viu. Filhote deve ser administrado por via oral aos 15 dias. Então, é isso aí. 14, 15 dias. Depois, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto mês de idade. Esse é um protocolo legal. Então, uma vez por mês até o 6º mês de idade. E para gato. Olha o vermífugo aí para gato. Então, esse aqui é o Drontal Gatus. Ó, moçada, ele só fala de vermicida. A giardia não é gato. Não é de gato. Então, é comum a gente falar vermicida. Olha o Toxocaracate que a gente falou. O Ancilóstoma também de gato. O Dipilidium. Equinococcus. Ó a tênia aqui, ó. Então, são vermes do gato e que são tratados da seguinte forma. Gatos a partir de 2 semanas e 1 quilo de peso. Então, gato acrescenta essa informação aí. Tem que cuidar com o peso do gato também. Então, também a mesma coisa. A partir de 2 semanas. Então, a partir de 2 semanas, também, no mínimo, com 14 dias. Mesmo esquema. Então, tem, ó, Prazicantel e Pirantel. Os dois que a gente tem do gato. E o gato é a mesma situação, ó. Recomenda-se que gatos adultos sejam vermifugados 4 vezes ao ano. Ou seja, uma vez a cada 3 meses. Muita gente não sabe, mostrando que o gato tem que vermifugar a cada 3 meses também.
Tá? Então, é a mesma coisa, a mesma situação aí do gato. E uma facilidade, de novo, não é a marca, para mim não interessa a marca, é só para vocês saberem que existe. Existe esse medicamento, que é o Profender, e tá aqui, ó, Spot On. Quando fala Spot On, é porque é aquela aplicaçãozinha, né, de pingar, aqui, ó. Então, vai pingar na pele do gato. Olha o que tem. Praziquantel e um outro medicamento que a gente não viu ainda o nome, Hemodepsida. É um medicamento que também é atuante contra esses vermes. Ó, Toxocara cat, Toxocara leonina e Ancilóstoma. As fases maduras, imaturos e larvais desses vermes redondos. E dos vermes chatos, o Dipylidium, que a gente já viu, a Tênia e o Echinococcus. Só que aí muda um pouquinho, ó. Gatos a partir de 8 semanas e 0,5 quilos de peso. Então, moçada, o que eu quis mostrar para vocês isso aqui? Que a gente precisa saber como orientar os tutores sobre isso. Ah, mas eles nem dão bola para... Nem na consulta nem se fala de vermífugo. Moçada, claro que se fala de vermífugo. Na consulta clínica geral se fala sim. Então, a gente tem que saber dessas variações todas aí que eu mostrei para vocês. Isso é importantíssimo. Então, mas tu não tinha falado que era a partir de 2 semanas que dava para o gato, filhote, esse muda. O Profender é a partir de 8 semanas. Então, a gente tem que saber dessas situações aí. O objetivo, moçada, é despertar em vocês essa curiosidade de saber quantas coisas a gente tem disponível para trabalhar. E, por fim, para fechar a nossa fala de hoje, essa figura aqui demonstrando o quê? Que tanto o gato quanto o cão têm vários tipos de vermes, que a gente viu os principais, e que, na verdade, essa fotinha aqui, também poderia ter um gato aqui, né? Essa administração, ela é considerada como uma medicação contínua. Ou seja, nós precisamos saber que vermífugo e antipulga é uma medicação contínua. O que quer dizer? É uma medicação frequente. O animal precisa tomar frequentemente. Por isso, temos que entender tudo sobre esses dois medicamentos. O vermífugo e o antipulga. Principalmente aqui hoje a gente falou do vermífugo. Então, isso é fundamental a gente saber, porque tem muita gente que acha que dar vermífugo uma vez na vida é o suficiente. Tem muita gente, moçada, muita gente. Pode parecer brincadeira, mas não é. Moçada, o objetivo era despertar em vocês essa curiosidade aí dessas doenças e vocês verem como tem vermes intestinais, né? Muitos. Dúvidas, moçada?